Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar a reflexão do vídeo anterior sobre a questão da guerra de narrativas que foi levantada pelo Janones, né? Pelo André Janones, que é o deputado do Avante, que é da base do governo. Tá? Ele falou sobre isso essa semana. A gente trouxe aqui algumas questões, né? Algumas reflexões no vídeo anterior. E eu vou fazer mais algumas aqui. Eu não estabeleci uma sequência exata porque eu vou falar, não. Eu vou trazer mais os temas, enfim, conforme forem surgindo, tá? Só anotei algumas coisas aqui e vou ponderar alguns detalhes que faltaram dizer no vídeo anterior, tá? Então, para recapitular, o Janones levantou essa questão aí de que a esquerda estaria perdendo a guerra de narrativas para a direita, né? E, enfim, o governo Lula está excelente do ponto de vista dos dados, das informações oficiais, né? Ou seja, está melhorando uma série de coisas no país, a questão do custo de vida, enfim, o preço das coisas, né? O preço da gasolina já caiu, do dólar já caiu, aumento de bolsas de doutorado e mestrado, enfim, vários projetos, né? O Lula, inclusive, saiu na imprensa que o Lula, em 100 dias de governo, já cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Então, quer dizer, o governo está fluindo muito bem, mas existe uma guerra de narrativas que não acabou e não vai acabar, né? E aí é interessante a gente tentar desenhar alguns aspectos dessa questão, né? Para poder não só compreender o processo, mas também para ajudar a se posicionar dentro dele nesse jogo aí, né? Então o Janones falou muita coisa, né? Falou sobre a questão das narrativas e tal, né? Eu passei para vocês aqui a fala dele, né? Ele diz que, né, existe uma falsa sensação de crise, né? Ou de mau momento, que é justamente porque nós estamos perdendo a narrativa, é o que ele levanta. E aí eu trouxe no vídeo passado a questão da reflexividade, tá? Tô até aqui com o livro do Anthony Giddens, né, no qual ele cita isso, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, está aqui, ó, né, o livro do Anthony Giddens, no qual ele faz uma reflexão sobre essa ideia de reflexividade, né? E existe inclusive uma diferença sutil aí, né, entre reflexão e reflexividade, né? Porque a reflexão é o processo de extensão de raciocínio, tá? O Walter Benjamin tem um livro sobre isso. Agora, a reflexividade já é esse efeito, né, de, enfim, ela nesse ponto que a gente está tratando aqui no vídeo de hoje, ela se materializa dessa forma, né? Quer dizer, a gente tem que estar o tempo todo questionando as coisas por questionar, né? Porque é um movimento natural da modernidade, né? É um movimento, é uma vocação, até melhor dizendo, da modernidade, que é essa coisa de negar, negar e negar, né, o tempo todo. Então, enfim, isso acaba gerando esse tipo de comportamento, né? E aí o Janones coloca, né, essa coisa da falsa sensação de crise. Na verdade, quando a gente observa o encaminhamento, né, do discurso político no Brasil das últimas décadas, crise é assim, é o tempo todo, né? Por quê? Porque a crise, ela não apenas está na própria raiz do modo de ser do cidadão que se entende ali, não é uma pessoa que tem que cobrar o poder, então você tem que estar o tempo todo colocando o poder em crise, né, para que ele funcione, para que ele continue atuando, etc. Cobrar faz parte, né? Mas isso também interessa a quem lucra, né, com a produção de polêmicas vazias, né, enfim, porque a gente vê o tempo todo isso aqui na internet, né, treta entre fulano e beltrano. Aí você vai ver o vídeo, não tem treta nenhuma, é uma bobagemzinha, uma besteira assim, né, enfim. E aí tem milhões de visualizações, um negócio que não ajuda ninguém a entender bosta nenhuma do que acontece no país de maneira mais ampla, mas é vendido como treta, né? A palavra treta hoje substituiu, inclusive, a palavra crise, né? As pessoas falam muito mais isso, treta, do que crise. Mas o fato é que isso é uma, né? A produção de tretas, né, de certa forma algo que gera lucro para um monte de gente, né? E existe historicamente também a percepção
de que as pessoas acabam se interessando mais por discussão, briga, barraco, confusão, né? Isso é uma coisa meio, né, do Brasil, né? Existem outros países aí certamente que funcionam assim, mas não são todos, né? E, enfim, o brasileiro parece que se interessa muito por barraco, por, né, por essa coisa meio de confusão e de polêmicas vazias, e isso acaba gerando justamente essa sensação que o Janone está colocando aqui. Por quê? Porque mal ou bem, ainda que os jornalistas tenham, existem bons jornalistas que fazem um bom trabalho, etc., também tem aqueles que são responsáveis por criar tretas, por criar polêmicas vazias, ou pseudo-polêmicas, talvez até seja o caso de dizer, né? Que são questões ali, como por exemplo essa da gravata do Lula lá em, né, na visita dele a Portugal. Isso lembra muito aquela do Caetano Veloso, né? Caetano Veloso estaciona o seu carro no Leblon, né? E aí, né? E o Kiko, né? Essa é a grande questão. Então, assim, é a mesma coisa, quer dizer, a mulher do Lula foi comprar uma gravata numa loja lá para ele, e aí, né? Aí se cria uma série, um monte de gente faz vídeo sobre isso para comentar, e se perde um tempo desgraçado falando uma bobagem dessa que não tem menor, né? Enfim, porque é isso, é uma criação de crises, criação de polêmicas vazias para poder sustentar bobagem na cabeça das pessoas, e as pessoas acabam se, né, ao mesmo tempo também entrando nessa, porque você tem perfeitamente a possibilidade de desligar o aparelho aí ou assistir um outro vídeo, né, que vai enfim, te enriquecer de maneira mais ampla. Então essa fala do Janones tem esse lado, né, que é por um lado essa coisa dessa ânsia de criticar, que faz parte do processo da modernidade para cá, e ao mesmo tempo essa produção de polêmicas vazias que gera lucro para algumas pessoas e diverte uma certa faceta meio infantil mesmo que as pessoas têm, né, que algumas pessoas têm. E aí ele continua, né, fala dos benefícios do governo Lula e tal, e fala que tem duas guerras acontecendo concomitantemente. Uma sobre quem faz mais, essa nós já vencemos com menos de 4 meses de governo, porque é fato, o governo Lula, hoje, se acabasse hoje, o governo Lula já era melhor do que a vida inteira do Bolsonaro, né? Assim, do ponto de vista mesmo da produção, do ponto de vista, né, enfim, da contribuição para melhorar o país, etc., né? E tem uma outra guerra que é sobre a história a ser contada, qual a narrativa, né? E aí vale a pena a gente entender alguns detalhes a mais aqui sobre essa questão do que é a narrativa, que eu não ponderei no vídeo passado, né? Porque acabou finalizando o vídeo sem falar essas coisas. É o seguinte, pessoal, qual é a questão? Tá? Essa questão que o Janones levanta, qual é a história a ser contada, remete para a gente poder entender a importância dessa coisa da narrativa, tá? Remete a três discussões, na verdade, muito bacanas, que é interessante que as pessoas comecem a compreender isso cada vez mais. E isso eu me incluo nisso também, que eu estou o tempo todo estudando essas coisas e aprofundando e me atualizando e tal, porque essas questões são as chaves para entender o que é essa tal narrativa que o Janones está colocando, tá? Então essas três coisas são a questão da linguagem, a questão da história e das modificações do conceito de história e a questão da ficção. São três coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque a construção de narrativas, ela é uma essência do ser humano. Não só politicamente, mas enfim, na vida da gente, né? A vida da gente é uma construção constante de narrativas, né? De identificações com certas ideias, reprodução dessas identificações, o reconhecimento de certas pessoas que a gente tem perto da gente, críticas de outras, e essa salada que a gente vai o tempo todo aí desenhando e redesenhando no nível do símbolo, no nível do sentido, né? E isso é parte disso aí que se chama de narrativa. E aí essa discussão não é nova. Trago para vocês aqui, só para constar, né, o curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, tá? Pesquisador suíço, né?
e que funda um campo de estudos da linguagem em 1916. Quer dizer, há mais de 100 anos, né? Tem 107 anos aí que o Saussure já levanta essa questão, e já existiam estudos anteriores que falavam sobre isso, né? Mas o fato é que o Saussure traz isso em 1916, quer dizer, mais de 100 anos, né? E contribui para que a questão da linguagem se torne algo que vai ganhando espaço enfim, no mundo inteiro. Isso gera uma série de campos de estudo, né, dentro de vários campos diferentes: filosofia, teoria da literatura, teoria da linguagem, funda um campo específico que é a linguística, né? E aí surge a semiologia ali por dentro, que vai discutir questões ligadas ao sentido, as implicações simbólicas dos discursos, etc. E isso vai desembocar em uma série de autores muito conhecidos, por exemplo, Michel Foucault. Está aqui a Arqueologia do Saber, que é um livro no qual ele vai trabalhar essa questão de maneira muito detalhada e muito profunda, tá? Trazendo aqui uma série de discussões a esse respeito, quer dizer, como que os discursos, né, enfim, vão se cristalizando, como é que você pode desenhar as conexões que geram essas ideias e tal, enfim, né? Por quê? Outro conceito interessante também para poder entender isso que o Giannone está ponderando ali, que está tentando esboçar, é o conceito de ideologia, que também é isso, né? A ideologia é isso, é a construção de um conjunto de ideias que vai sendo, enfim, vendido e aceito ou criticado pela sociedade, vendido por certos grupos e aceito por outros, né? E ao mesmo tempo rola a guerrilha simbólica, né? Enfim. E é isso que é a tal da guerra das narrativas, que no fundo sempre existiu, né? Mesmo no mundo antigo, né? Quando na verdade a violência física era muito mais frequente do que as narrativas. Mas as narrativas existiam. Tanto é verdade que a Igreja Católica proibiu as pessoas de lerem a Bíblia no original, né, durante 1000 anos, porque sabiam que era preciso controlar a narrativa para que aquilo não vazasse, as contradições não aparecessem, e aí, né, a coisa fluísse para outros caminhos, né? Então o controle da narrativa era fundamental. E a linguagem é isso, tanto é que, né, o que gera, na verdade, o deslocamento, né, e a crise final ali da Idade Média é justamente a narrativa, né, de que a Bíblia tem que ser lida no original e, enfim, não pode haver essa mediação, ou seja, né, uma narrativa única e monolítica de um grupo só. E aí isso vaza e a Reforma Protestante muda a história do mundo, né? Com relação à questão do conceito de história, isso também é uma questão muito evidente, né? Por quê? Historicamente falando, né, com perdão aqui da metalinguagem, mas enfim, historicamente falando, você tem todo um campo de discussão que funda a ciência da história, e aí tem lá o Tucídides, o Heródoto, eu não vou entrar nessa discussão, mas aí passa pela história Magistra Vitae, também não vou falar disso. A questão é a seguinte, para resumir, a história clássica, ou a forma como se via a história nos tempos clássicos, e o conceito tradicional de história, era o seguinte: um fato documentado, né, e transformado num relato objetivo baseado, né, nessa perspectiva, né, tomada como fato objetivo. Então não havia discussão, o fato é fato, isso aqui é um fato, né? Então é o que eu coloco aqui, né? Eu estabeleci que são 3 degraus aqui, né, de mudança. A história como documento e, portanto, como versão oficial, é um fato, isso é um fato, né? Aos poucos vai se percebendo, né, que a versão oficial é a versão dos vencedores, das guerras, dos confrontos, das guerrilhas ideológicas, das narrativas, e vai se modificando, né, a perspectiva, pelo menos do ponto de vista acadêmico, filosófico e tudo mais, porque a maioria da população muitas vezes não percebe isso, né? Mas o fato é que vai se migrando para a percepção da história como relato, né?
Então a história, existe um jogo de documentos, o Foucault fala disso no Arqueologia do Saber. Existe um jogo de documentos e tudo mais, uma série de a prioris ali, mas isso só se sustenta na forma do relato. E é nesse momento que já se percebe que há uma narrativa, essa percepção é a percepção conceitual já, né? E aí você chega num ponto em que se entende, ó, né? Isso aqui é um fato, é um documento, mas isso se sustentou durante todo esse tempo aí por conta, né, da manutenção do relato, né? E da supressão de todas as contradições, de todos os contraditos, etc. Né? É assim que funciona o jogo de hegemonia, né? Como falava lá o Gramsci. Né? E você tem um terceiro ponto, que é o que a gente está vivendo de umas décadas para cá, talvez umas 2 décadas para cá, especialmente, que é aquilo que o Samba da Mangueira de 2019 traz para a gente naquela expressão, a história que a história não conta. Né? Por quê? Porque se a história ela é relato, e a versão oficial é apenas uma das versões possíveis, obviamente que existe uma história que a história oficial não conta. É isso que o Samba da Mangueira está trazendo. Né? E essa história que a história não conta, ela é cada grupo vai entender isso de uma forma. Por isso que a gente está vivendo uma época muito doida, né? Muito, enfim, né? Muito bizarra, porque é muito líquida, né? Como fala o Zygmunt Bauman, né? Ou seja, é uma época na qual várias versões vão se conflitando ali nesse jogo de narrativas. Né? Porque todo mundo quer contar um pedaço da história que a história oficial não conta. Né? Isso inclui os bolsonaristas, isso inclui os conservadores. Né? E aí é interessante a gente ponderar que é interessante pensar por que um sujeito como o Olavo de Carvalho descobriu que existe guerra cultural agora e achava, né, que a esquerda tinha dominado sempre a guerra cultural. Na verdade, ele descobriu isso porque, como ele sempre foi conservador, ainda que um conservador meio canalha ali, meio, né, que esse papo de conservador que defende liberdade, eu acho meio esquisito isso, mas tudo bem. Mas é meio esquisito, né? E, enfim, e aí, quer dizer, né, por que ele descobre isso? Ele descobriu isso porque ele é conservador. E como ele é conservador, ele ficou cego para isso até o momento em que, pum, isso existe. Né? Porque o conservador, ele vive como se não houvesse narrativa. Não, né? Não, eu quero conservar, então não tem narrativa. É conservar, entendeu? É muito simples entender o porquê que um sujeito tosco como o Olavo de Carvalho entendeu isso de repente, né? E aí, nesse momento que ele entende isso, os conservadores decidem entrar no jogo da narrativa. E essa história que a história não conta, na cabeça do conservador, fica muito bizarro, né? Porque, primeiro, ele descobre que a história é um jogo de narrativas, é uma guerrilha de narrativas. Ao mesmo tempo, ele quer sustentar e conservar narrativas antigas, né? Na guerra de narrativas. E aí você vê um monte de asneira, né? Gente dizendo que o nazismo é de esquerda, porque ele quer contar a história que a história não conta a partir de uma perspectiva radicalmente ingênua, por quanto conservadora. Né? E aí ele tem que dizer, não, o nazismo é de esquerda, a ditadura militar não, aquilo não foi ditadura, aquilo foi uma revolução. É porque ele quer contar a história que a história não conta a partir de uma perspectiva, né, radicalmente ingênua. Então, enfim, né, tem esses 3 degraus aí da história, dá para entender. E essa guerra cultural que o Janones está ponderando, ela está radicalmente, né, fluida e, portanto, problemática e difícil de desenhar para todo mundo, né? Justamente porque a gente está nesse degrau aqui que eu estou dizendo que é a história que a história não conta, o degrau da Mangueira, né? O degrau que a Mangueira desenhou muito bem ali no samba enredo dela. Por quê? Porque essa história que a história não conta, cada pessoa tem a sua perspectiva, né? E aí você tem, né, as consequências disso. A questão, para chegar no ponto do Janones, é que existe uma diferença muito sutil entre o modo como a esquerda
exercita essa história que a história não conta no Brasil, e a direita, também no Brasil, né? Quando você começa a avaliar a produção das fake news ou dos memes, as fake news é até mais evidente, né? Porque a gente já está dizendo que é fake news. Mas os memes, né? Os memes da direita e os memes da esquerda, a diferença é gritante, porque a história que a história não conta dos memes da direita, salvo raras exceções, são quase todas mentiras, né? Como eles não têm o que defender no nível do projeto, no nível da... E não é só porque eles não têm... não é só porque eles não têm um conjunto de feitos produtivos para o país, porque realmente não tem. Né? Sempre que a direita governa, eles estragam o país. Mas não é só por isso. É porque, como eles estão vendo de uma perspectiva, né, conservadora e ao mesmo tempo meio que neófita, né, onde estão entrando agora no jogo, os bolsonaristas, né, eles querem contar uma história que a história não conta, mas sem nem entender o que é a história que a história conta. Né? Porque para você transgredir com qualidade, você tem que conhecer a regra, tem que conhecer a história, tem que conhecer, né, a versão oficial. Né? E eles não conhecem, simples assim. Então eles querem transgredir sem saber qual é a versão oficial. Sem estudar a história, sem entender os processos. Né? E fica uma zoeira total. Então os memes da direita são esses memes, são mentiras. E aí a esquerda, e aí entra a dificuldade apresentada e ponderada aqui pelos Janones, a esquerda não joga dessa maneira. A esquerda tem projeto. Então os memes, fica difícil até fazer meme, porque como é que você vai fazer meme para zoar uma coisa que enfim, né, porque o foco de atuação da esquerda é o Estado, é o projeto do Estado. Né? A esquerda não está preocupada em ficar zoando a direita, né? Ela está preocupada em fazer o Estado funcionar. A direita está preocupada em zoar o Estado. Né? O negócio da direita é isso, o Estado mínimo, né? Imposto é uma porcaria, né? O Estado é caga-regra, um monte de bobagens desse nível. Né? Então fica essa reflexividade que o Anthony Giddens pondera, né? E que está surgindo aí dessa forma, se configura nas atitudes da direita de maneira radicalmente canalha, né? Quando não ingênua. Né? Porque nem todo mundo é canalha. Tem pessoas que são só ingênuas mesmo, estão ali, não entendem muito bem o que está acontecendo, estão ali mais para zoar mesmo, estão nem aí, não querem saber de nada. Né? E aí compartilham a bobagem ali, zoando, aqui, ó, não sei o que, entendeu? Quer dizer, então essa reflexividade, ela comparece no comportamento da direita dessa maneira. Óbvio, a gente tem que destruir o Estado. O Estado é isso aí, ó, essa porcaria que não funciona, que fica cobrando imposto. Eu quero dinheiro para mim, não interessa o meu, entendeu? E não interessa os outros, não interessa sou eu, entendeu? É um individualismo meio que tipo made in USA, né? E aí, enfim, você tem o quê? Você tem a produção de memes que são memes sempre violentos, sempre e mentirosos, né? Por quê? Porque o Estado existe, ele está aí, ele é responsável por uma série de coisas que acontecem na sociedade. Né? A maioria esmagadora delas, eles nem sabem quais são. Né? Tem gente que diz, eu não preciso de político. Sei que para atravessar a rua de um lado para o outro, a política está ali, porque... Né? Foi o político que colocou o asfalto ali, ou não. Né? Então, quer dizer, não existe, isso é uma ingenuidade típica de quem está ali jogando a esmo. Né? É o reclamar por reclamar, para nem usar a palavra crítica, né? Que não cabe nesse caso. Enfim, então são essas duas questões iniciais, e aí tem uma terceira final que eu queria levantar, que é a seguinte, que é a questão da ficção. Vou falar rapidamente aqui, mas dá para fazer até mais um vídeo sobre isso, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas vale a pena falar de novo, porque a ficção, ela é também um componente dessa história toda. Né? Você pega o dicionário, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a ficção, ela é parte constitutiva do ser humano, na medida em que nós somos seres de linguagens, de linguagem e de linguagens, né? E seres de narrativas, né? E, portanto, de histórias e de histórias que a história não conta. Né?
tanto no nível pessoal quanto no nível social, político, enfim, filosófico, histórico, né? Você vai no dicionário para ver o significado da palavra ficção, e aí a gente chega aqui e vê umas coisas engraçadas. Por exemplo, tá? Ação ou resultado de fingir. Aí tem, né? Esse entusiasmo dele é só ficção. É muito interessante como a palavra ficção ganhou o significado de mentira, né? Para as pessoas, de fingimento, né? É um negócio muito curioso, né? Porque a ficção, ela, na verdade, é parte significativa do que a gente é. Quando uma vez eu dando aula, eu tentei mostrar isso para os alunos da seguinte forma, né? Existem milhares de formas de mostrar isso, mas uma delas é a seguinte: para pensar que o seu nome próprio não foi você que escolheu, certo? O seu nome próprio não é próprio, não foi você que escolheu. Você pode até ir lá e mudar se você quiser, lógico, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que é o seguinte: existe um jogo de construção simbólica, né? Que é sempre uma relação das nossas vontades, das nossas vocações e dos nossos interesses com aquilo que vai se apresentando no mundo para a gente, né? No nível das ideias, portanto, no nível das narrativas, né? E aí está a questão, né? Porque parte significativa da direita conservadora, tosca e, em muitos casos, criminosa, entendeu isso e usa isso para poder difamar os outros, para poder, enfim, gerar mentiras e fake news, né? Enfim, criando factoides, né? O que se chama de factoides, que são essas construções narrativas sem um fio ali, com uma questão mais ampla, enfim, com um processo mais amplo ali de sociedade, né? Então, né, a história do filho do Lula, que tinha uma Ferrari, né? Eu fiquei, as pessoas mandavam isso ficou rolando durante uns 5 anos isso, né? E não adianta o cara aí provar, não tenho Ferrari, não adianta, porque é isso. É um grupinho de pilantras que fica ali escondidinho, né, num casebre desse aí, inventando memes e explodindo em comunidades de ingênuos, né? Ou de pilantras tão pilantras quanto eles, né? A maioria, na verdade, ingênuos. Então, e aí isso significa o seguinte: quando eu estou dizendo que a ficção é parte do processo, eu não estou dizendo que essa mentira ela é um sinônimo da ficção. Ela é um efeito desse caráter ficcional que é inevitavelmente constitutivo da relação do ser humano com as coisas. Não tem jeito, né? E aí você joga com a narrativa. Porque é isso, linguagem é uma coisa que você pode perfeitamente chamar o urubu de meu louro, né? Se isso vai trazer prejuízo para alguém ou não, é uma outra questão, e aí a coisa vai se resolvendo, né? Mas no nível da possibilidade, isso é fato. E isso gera, inclusive, consequências bacanas, né? Eu costumo dar o exemplo do Romário, por exemplo. O Romário, na Copa de 94, ele não teve 1,68 m nem aqui nem na China. Ele teve 2 metros de altura, resolveu o problema, ganhou a Copa e é isso aí, entendeu? Então você tem por quê? Porque ele achou ali, eu tenho 2 metros, eu sou o cara, vou resolver aqui, resolveu, entendeu? Ele não foi baixinho, ele foi gigante naquela Copa, né? Agora, da mesma forma que você pode subverter isso para poder gerar um resultado positivo, você pode subverter para difamar alguém, para atacar pessoas na rua, como estão fazendo comigo durante anos aí, entendeu? E você pode fazer isso, né, enfim, de várias formas diferentes. Então eu finalizo aqui com 2 dicas nesse sentido, tá, pessoal? Que são o livro do Luiz Costa Lima, História, Ficção e Literatura, no qual ele vai trabalhar esses 3 conceitos, especialmente aqui porque a gente falou hoje o ficção e o história, né? Mas vale a pena o livro inteiro, certo? E esse livro aqui do Roger Chartier, tá? A História ou a Leitura do Tempo, tá? Talvez valha a pena fazer até mais um videozinho sobre isso, porque ainda faltou falar algumas coisas aqui, beleza? E aí a gente fecha no próximo vídeo, então, nessa questão
conectando mais um pouco com o que o Janones trouxe, porque essa questão é muito bacana, muito rica e muito extensa, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se fala no próximo vídeo. Abraço e fui.